Muito boa noite, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, todos vocês que têm visto, têm assistido esses vídeos. Nós ficamos aí um pouco distante, um pouco longe, mas voltamos hoje aqui para gravar o nosso Fundamentos da Fé Cristã. Esperamos que vocês desfrutem aí dessa leitura. Como nós sempre dizemos aqui, a intenção não é dar nenhum curso sistemático de teologia, mas falar da palavra de Deus, né? E hoje nós falaremos da lição 14. Essas são 24 lições, a gente já está chegando lá. Quero encorajar vocês que têm visto, que têm assistido aí, a encorajar os amigos a se inscrever aqui no canal. Não para mim, mas para a gente poder divulgar mais essa palavra, né? Para a gente poder expandir mais esse processo de levar a palavra de Deus às pessoas. Lembrar sempre a vocês que a gente tem nós criamos uma maneira aqui de ler, porque fica mais simples, né? A gente fala o tema da lição, um tema grande e os subtemas para a gente caminhar aqui com mais agilidade, mais dinamismo, né? E de novo lembrar que a intenção realmente aqui é falar da palavra de Deus, é só isso, né? Tem tanta coisa que as pessoas ouvem por aí, que a gente possa usar um tempo da nossa vida para ouvir sobre a palavra. Às vezes a gente comete algum erro aqui, né? Como eu fiz com Noé na lição passada. Mas a intenção é a melhor, certo? A gente quer levar Deus a vocês, a todos que estiverem assistindo e vendo esses vídeos. É de Deus que nós precisamos, né? O título dessa lição 14 é maravilhoso. A salvação orgânica, olha que lindo, né? E a referência de leitura para essa lição é João 3, de 3 a 7, 1 Pedro 1, versículo 3 e o versículo 23. O título grande é a regeneração e a reconciliação. Os subtítulos são a regeneração, o arrependimento, nascer de novo, ouvir e ler a palavra e a reconciliação. Então o título é a salvação orgânica, a parte 1, ok? Título da lição. Então vamos lá, os subtemas, né? Subtítulos. A regeneração. Temos visto que Deus e somente Deus é vida, e que o homem sem Deus é alguém sem vida, um homem vazio. Foi assim que Adão ficou após desobedecer a Deus e ser expulso do jardim do Éden. Ele não escolheu a vida, representada pela árvore da vida, mas tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso, pecou e tornou-se caído e vazio. Seu espírito humano, que antes tinha comunhão com Deus, ficou agora separado do Criador. Efésios 4, versículo 18 fala isso. E morto em relação a ele. Efésios 2, versículo 1. Deus já lhe alertara, Deus já tinha avisado para ele. Se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. No tocante à carne, entretanto, Adão ainda viveu centenas de anos após desobedecer tal ordem divina. Gênesis 5, de 3 a 5. Mas, quanto a seu espírito, ficou como se estivesse morto. Isso não quer dizer que seu espírito desapareceu, mas que perdeu a função de comunhão com Deus, que é vida. Morte, portanto, significa simplesmente ser separado da vida divina, perdendo a comunhão com Deus. Ele perdeu o sentido aguçado de seu espírito humano, tornando-se um ser dominado pela alma caída e, por fim, pela carne. Ora, um ser carnal não consegue compreender as coisas de Deus. 1 Coríntios 2,14 vai falar isso, nem o agradar. Romanos 8, 7 e 8. Deus, no entanto, é um Deus de propósito, e seu intento imutável é liberar sua vida para o homem. Ele então colocou essa vida em seu filho Jesus, e ela foi liberada quando ele morreu na cruz. Olha que lindo, na morte de Jesus a vida foi liberada. A regeneração, portanto, é a entrada dessa vida no interior de um ser humano que se arrepende, vivificando seu espírito amortecido pelo pecado. É também o novo nascimento, mencionado pelo Senhor Jesus a Nicodemos, em João 3, dos versículos 3 a 7. O arrependimento.
Uma rápida observação acerca do arrependimento. Porém é necessária, né? O verdadeiro arrependimento é a obra do Espírito de Deus. É, por assim dizer, uma flor seleta que não brota no jardim da natureza humana caída. Se viermos a ter uma partícula do verdadeiro ódio ao pecado, é porque foi Deus quem nos concedeu esse sentimento. Nós naturalmente não temos. Pois os espinhos da natureza humana nunca conseguirão produzir um único fruto bom. Afinal, o que é nascido da carne é carne, como está em João 3,6. E em nossa carne não habita bem nenhum, como está em Romanos 7,18. A pérola se forma naturalmente no interior da ostra, mas o arrependimento nunca se manifesta nos pecadores se a graça de Deus não agir neles. Existem certos tipos de arrependimento que não ocorrem devido à iluminação de Deus, mas à própria introspecção humana. É fruto do comportamento humano, sendo artificial e produzido por sua própria ação natural. Uma vez que isso não faz com que o homem toque Deus, não é uma experiência de vida, pois a genuína experiência de vida necessariamente resulta em o homem tocar Deus e ser tocado por ele. Só lembrando e reiterando, vida é o próprio Deus. Assim, qualquer experiência, mesmo de arrependimento, que não resulte em o homem tocar em Deus e Deus tocar no homem, não será arrependimento verdadeiro. Tudo bem? Nascer de novo. A regeneração significa nascer de Deus. 1 João 1,13. E foi definida pelo Senhor Jesus na conversa que teve com Nicodemos como nascer de novo. E nascer da água e do Espírito, em João 3, versículo 3 e versículo 5. A expressão nascer de novo, usada pelo Senhor Jesus, também pode ser traduzida por nascer do alto, e equivale ao que Paulo fala sobre os que creem em Cristo, que são celestiais. 1 Coríntios 15, 47 e 48. Sem a experiência de nascer de novo, Nicodemos não veria e nem entraria no reino de Deus. E assim também é com todo e qualquer ser humano. Precisa nascer de Deus e depois nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Para ver o reino tem que nascer da água, para entrar, nascer da água e do Espírito. Nicodemos questionou o Senhor Jesus quanto ao nascer de novo. Ele perguntou como seria possível para ele, um homem velho, entrar novamente no ventre materno e nascer outra vez? O Senhor lhe respondeu que o que é nascido da carne continua sendo carne. João 3,6. Aos homens está determinado que morram uma vez e depois disso vem o juízo. Hebreus 9, 27. Então o homem só morre uma vez. Ainda que fosse possível entrar novamente no ventre materno e nascer de novo, o homem continuaria sendo carne e não entraria no reino de Deus. Isso mostra que o novo nascimento nada tem a ver com a crença de alguns da reencarnação. O novo nascimento é espiritual e não carnal. É nascer de Deus. Quando João Batista veio pregando e batizando, disse: Eu vos tenho batizado com água, ele, Cristo, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João mencionou a água e o Espírito Santo juntos, e o Senhor Jesus também os mencionou na conversa com Nicodemos. A água a qual João se referiu é a água do batismo. Assim, a água a qual o Senhor Jesus se referiu também diz respeito à água do batismo. As palavras ditas a Nicodemos pelo Senhor Jesus tinham de ser de fácil compreensão. Naquela época, muitos sabiam que João batizava com água. E dessa forma, quando o Senhor a mencionou, Nicodemos pôde entender prontamente que se referia à água do batismo praticado por João. O Senhor Jesus também mencionou o nascer do Espírito, João 3,5. Assim, segundo as Escrituras, ser regenerado é nascer do Espírito. Como já vimos antes de crermos em Cristo, nosso espírito estava morto, mas ao crermos, o Espírito de Deus veio tocá-lo, dispensar-lhe a vida divina e vivificá-lo. Ao entrar no espírito humano e colocar nele a vida divina, o Espírito de Deus faz com que o homem seja regenerado, que ele nasça de novo. Ouvir e ler a palavra. Como e quando pode o Espírito de Deus entrar no espírito humano? Isso acontece quando o homem ouve o Evangelho ou lê a palavra de Deus, de forma a possibilitar, por isso que é importante a palavra, tá vendo? De forma a possibilitar
que o Espírito Santo trabalhe nele e o faz sentir que pecou e está corrompido. A palavra de Deus age como semente incorruptível que entra no interior do homem para regenerá-lo. Isso está em 1 Pedro 1,23. Quando vê a si mesmo como pecador, o homem reconhece sua corrupção e está disposto a se arrepender. Então o Espírito de Deus o convence que o Senhor Jesus é seu Salvador e morreu na cruz para derramar seu sangue para a remissão do pecado. Nesse instante, ele espontaneamente crê no Senhor e o recebe como Salvador. Uma vez que isso acontece, o Espírito de Deus entra em seu espírito e coloca nele a vida divina, fazendo-o nascer de novo. Olha que lindo! A reconciliação. É importante perceber, porém, que antes de crer, éramos não apenas pecadores e corruptos, mas também inimigos de Deus. Romanos 5,10 diz isso. Por causa da queda, a mente humana atua constantemente sob a influência da carne e raciocina sempre em inimizade contra Deus, pensando somente naquilo que ele desaprova. Não raro, o homem caído até mesmo odeia Deus e até blasfema contra ele. Romanos 1,30, 1 Timóteo 1,13. A solução para a inimizade é a reconciliação. Assim, não precisávamos apenas de regeneração em nosso espírito, mas também de reconciliação plena com o Senhor. Para Deus é muito triste ver que o homem que ele criou e tanto amou tornou-se seu inimigo quando pecou e caiu. Antes da queda, Deus passeava pelo jardim do Éden na viração do dia e tinha comunhão com seu amigo Adão. Porém, após o homem ter desobedecido a Deus, ele se escondeu da presença de Deus. Gênesis 3, 8 a 10. É assim até hoje. O ser humano se esconde da presença de Deus por causa do pecado. Foi exatamente assim, quando éramos inimigos de Deus, que cada um de nós foi reconciliado com Ele por meio da morte de Jesus Cristo na cruz. Em nossa experiência, quando cremos no Senhor Jesus e o recebemos, essa reconciliação atuou em nosso ser e nos reatou pessoalmente com Deus, acabando com a inimizade que havia entre nós e Ele. E essa reconciliação não é uma vez por todas antes, é gradual, dia a dia, ano após ano, ocorrendo sempre que nos voltamos a Ele e nos arrependemos dos pecados que ainda viremos a cometer no viver diário. Ainda temos carne e ainda cometemos pecados que nos afastam de sua presença e o ofendem. Mas não devemos permitir que esses pecados se acumulem e arruinem nosso relacionamento com Deus. Vamos sempre procurar o arrependimento. Desse modo, em nossa experiência diária com Deus, não apenas devemos aplicar o seu sangue precioso para perdão e purificação, mas também devemos buscá-lo e ter comunhão com Ele, a fim de intensificar nossa amizade com Ele. É muito doce achegar-nos a Deus e ter comunhão com Ele acerca de nossas dificuldades, ansiedades e problemas. Assim como é uma experiência maravilhosa ouvir o Senhor nos dirigir, consolar, encorajar, como faz um amigo nas horas difíceis. Dia a dia, devemos consagrar-nos continuamente a Deus para que haja reconciliação cada vez maior com Ele. O resultado será que experimentaremos paz com Ele e com as pessoas ao nosso redor. Louvado seja Deus. Que Jesus seja louvado nessa noite. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.